Desejo carnal. Você já sentiu isso? E talvez você se culpou e pensou assim: nossa, eu sou cristão, não posso sentir essas coisas. Muitos têm me procurado para falar sobre o vício em pornografia, para falar sobre o vício em masturbação, para falar o vício entre outras coisas, outros no álcool, nas drogas, na abstinência. Muitos têm abstinência pela maconha, não conseguem largar. Cada um veio com um vício lá do mundo. E muitos se perguntam: Sara, quando eu penso em voltar lá da onde Deus me tirou, em voltar para aquilo que Deus não se agrada, eu estou pecando contra o Senhor Jesus? Não. Por que não? Porque o próprio Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tanto que o diabo fala para ele: se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ainda pede para ele se jogar de um penhasco que o Senhor Jesus ia, né, aparar ele com as mãos poderosas dele. Mesma coisa, gente, é os desejos sexuais, é os desejos carnais. Nós somos carne, nós somos osso. Santo é só Deus que está no céu. Porque tem muitas pessoas que pensam assim: ah, fulano aceitou Jesus, fulano não tem mais desejo pelas coisas carnais. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter desejo pelas coisas carnais. A diferença é que nós não queremos voltar lá. Mesmo sentindo desejo, muitas das vezes, por algo que Deus não se agrada, ou querendo fazer, você não vai lá. Você não se permite lá. Muitos saiu do vício da bebida, mas muitas das vezes tem vontade de botar um copo de bebida ou de cachaça na boca, mas não bota porque aceitou Jesus e escolheu servir a Deus. Isso é resistir o diabo e ele fugirá de vós. Muitas pessoas têm me procurado para falar a respeito do desejo carnal. Sara, eu sou evangélico, mas eu tô lutando contra o desejo carnal. O que eu faço? Ora. Porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que vai acontecer? Ele vai fugir de você naquele momento, porque você começou a orar, e depois ele vai voltar de novo. Por que existe esses desejos da carne? Para que nós venhamos cair no mundo novamente, venhamos pecar contra o Senhor Jesus, para que nós perca a nossa salvação. A maioria das pessoas que são evangélicos hoje, que são cristãos, elas têm desejo de fazer algo que elas não podem. E eu não estou falando somente sobre o desejo sexual. Eu estou falando várias outras coisas. Exemplo, eu não posso mais tocar no meu cabelo. É um desejo da carne, querer pintar, querer cortar, querer passar luzes, querer fazer um bocado de coisa. Mas o Senhor Jesus não me permite mais mexer no meu cabelo. Então a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu consagrei o meu cabelo ao Senhor. Mesma coisa é o vício em pornografia. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Toda vez que vir aquele pensamento de você ver pornografia, para você se masturbar ou fazer algo do tipo, não vai. Não faça. Existe uma irmã aqui que ela aceitou o Senhor Jesus, ela veio da prostituição, o nome dela é Dani Nazário. Ela falou que a pele dela enrugava, criava bolha, logo assim que ela aceitou o Senhor Jesus. De tanto que ela sofria, ela mordia as unhas porque ela queria fazer aquilo, mas ela resistiu o diabo e não fez. Porque quando você tem esses desejos, é o diabo tentando te tentar. Porque muitas pessoas acham que nós, por sermos evangélicos e sermos fiel a Deus, não temos esses desejos. Mas enquanto nós estivermos aqui sobre a terra, Satanás irá nos atacar. E como que ele irá tentar nos atacar? Com os desejos da carne. É por isso que tem muitos que falam aí: ah, mas a carne é fraca. A carne é fraca? No dia do juízo final, eu quero ver você falar isso para Jesus. Eu quero ver você falar isso pro Todo-Poderoso, que a sua carne é fraca. Então o que eu quero falar para vocês? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você está lutando contra o cigarro, o vício em cigarro. Quando vir aquela vontade de fumar, ajoelha: Senhor Jesus, me ajuda, Pai. Eu conto com o Senhor para me ajudar me livrar desse vício.
porque eu sozinha não consigo. E foi assim que eu tenho me livrado de grande desejo da carne, orando ao Senhor, fazendo jejum. Porque quando você resiste, ele foge, ele vê que não tem mais jeito. Mas isso não significa que é porque você aceitou Jesus que você não tem desejo da carne. Porque muitas pessoas pensam assim: poxa, eu sou crente, não posso ter esse tipo de desejo. Mas você é carne, você é cristão, mas você é carne. A única coisa que você tem que fazer é resistir, repreender e orar. Agora dizer que o de Satanás não vai vir te atentar, que ele não vai querer que você volta lá no mundo para fumar, para se prostituir, para dançar forró, para dançar baile, porque ele vai vir. Ele vai vir. Enquanto você estiver aqui nessa terra, vai surgir desejos para fazer você sair da presença do Senhor e perder aquilo que o Senhor Jesus reservou para você. Mas não desista. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a vida de vocês.